Vamos ver a turma entrando, esperar o pessoal chegar, entrar, vou dar um tempinho, tá bom? Boa noite, tudo bem? Pessoal novo aqui, hein? Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Legalzinho. Turma, vamos lá então. Hoje é terça-feira, então nós estamos na nossa sexta live de aquecimento para o nosso evento Jornadas Sorveterias Lucrativas, tá bom? Essa jornada nossa ocorre na semana do dia 31, 1 e 2. Boa noite. Então ocorre na semana do dia 31, 1 e 2. É um evento gratuito e só participa quem se inscrever pelo link, tá bom? O link está na bio. Tá na bio do Instagram, a gente está no Facebook. Qualquer dúvida, manda um direct pra gente. É simplesmente clicar no link, você põe seu nome e seu e-mail, você está inscrito. E também você recebe acesso a tanto a comunidade do Facebook, como o nosso grupo de WhatsApp. Tá? Entre lá que vai ser importante o grupo durante a jornada. Vai ser por lá que nós vamos tirar nossas dúvidas, discutirmos sobre a jornada, tá bom? Então é importante também vocês participarem do grupo. Durante a jornada a gente vai abrir o grupo para debate. Tá? E hoje, gente, eu até pensei em algum tópico para a gente fazer, né, algum tópico guiado, mas tô tendo bastante pergunta tô recebendo bastante pergunta no direct sobre dúvidas técnicas mesmo do sorvete. Então, assim, tem algumas que eu anotei aqui para a gente conversar sobre. E fiquem à vontade para fazer perguntas, quem está na live aí, que a gente vai conversando, a gente vai discutindo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, agora é a hora, já pode fazer que a gente vai batendo papo. Hoje um pouquinho mais tarde, né, 9 horas da noite, mas acho que é um horário bom. Alguns estão com a loja aberta ainda, mas vários já fecharam a loja, né, como é o nosso caso. E assim, gente, vamos conversando e vocês vão fazendo pergunta. A primeira pergunta que hoje eu recebi, não me falha a memória agora, não lembro quem perguntou, mas era se a gente podia aquecer o açúcar até 65 graus, se teria algum problema, né? E não tem problema nenhum em a gente aquecer o açúcar. Aliás, se você faz o seu sorvete num processo a quente, né, durante a pasteurização, vai ser até mais do que 65 graus esse açúcar. Não tem problema nenhum, o problema é zero em aquecer o nosso açúcar, tá bom? Uma pasteurização vai até 80 graus, no máximo 85 graus. De 70 a 80 é o suficiente para você pasteurizar a sua calda, né, e depois resfriar rápido. Agora, quem faz o sorvete a frio e quer ferver a água, também é interessante. Não é considerado uma pasteurização, tá bom? Lembra-se que a pasteurização é o processo da gente aquecer nossa calda até uma determinada temperatura e resfriar para 4 graus, só que esse processo tem um tempo limite. Então não dá para a gente fazer, por exemplo, na panela, nem que a gente coloque no freezer depois, a gente vai estourar esse tempo para ser considerado pasteurização. Mas, porém, todavia, é melhor aquecer uma calda do que não aquecer, se você faz um processo a frio. Olha que interessante, por exemplo, o açúcar, ele tem uma capacidade de solubilidade na água. Então, o que é isso? Você pega o seu copo de água lá, meu copo de água. Eu vou colocando açúcar aqui e vou mexendo. Coloco uma colher, mexo, coloco 2 colheres, mexo. Beleza? Você vai ver que vai dissolver o açúcar. Mas vai chegar um momento, dependendo da quantidade de açúcar que você coloca, que você não vai conseguir mais dissolver esse açúcar. Por mais que você mexa, assim que você parar, o açúcar vai estar no fundo do copo. Então, ele tem o açúcar, ele tem uma capacidade de solubilidade na água. E olha que interessante, quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais solubilidade o açúcar terá. Então, por exemplo, a água 20 graus, o açúcar tem X de solubilidade, certo? Quando a gente passa essa água a 40 graus,
você consegue diluir mais 40% de açúcar. Se você colocar 60 graus, você consegue diluir mais 40% ainda. Então essa relação é verdadeira. Quanto mais quente, mais alta a temperatura da água, maior a solubilidade do açúcar. Então é interessante, se você for possível, você aquecer a sua calda, mesmo que você faça um processo a frio, tá bom? Dito isso, então não tem problema nenhum da gente aquecer o nosso açúcar. Vamos entrando, turma. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Outra pergunta que eu recebi aqui é: para que eu faço a maturação? O porquê fazer a maturação? Bom, primeiro, a maturação ela só tem sentido da gente fazer se... Deixa eu responder essa primeira, aproveitar que está na pergunta anterior. Corre o risco de aquecer a calda e no outro dia ela estar azeda, mesmo refrigerando? Você está falando provavelmente de uma calda leite, não é isso? Se for uma calda leite que você está falando, corre o risco sim. Por quê? Por que o processo de pasteurização ele tem que ser rápido, gente? Porque a gente aquece uma calda, Marco, a gente aquece uma calda e a gente tem que resfriar o mais rápido possível. Porque em temperatura ambiente, se a gente falar em 35 graus, que é a temperatura que para proliferação bacteriana é que eles mais gostam, a melhor temperatura possível para as bactérias se proliferarem, certo? Então se a gente aquece essa calda e põe na refrigeração, imagina quanto tempo vai demorar para essa calda sair daquela temperatura alta até chegar à temperatura de 4 graus. Vai demorar muito tempo. Então significa que a calda vai ficar um bom tempo nessa temperatura ambiente. E aí você tem um grande risco, né, dela azedar, de proliferar todas essas bactérias. Quando a gente faz o processo de pasteurização, olha, me fugiu da cabeça agora, vocês me desculpam que hoje foi um dia corrido, a cabeça já não está funcionando bem. Mas existe um nome para isso. Quando você pasteuriza, você elimina, né, as bactérias que causam malefícios na nossa calda, você deixa ela como ela segura, né, um alimento seguro com a pasteurização, mas você não elimina... eu não lembro agora o nome, cara. A substância que tem nesse leite que vai fazer proliferar novas bactérias, certo? Você só consegue eliminar todo esse risco quando você faz uma ultrapasteurização a mais de 120, 130 graus, que não é usada no sorvete. Então, mesmo que a gente pasteuriza, tem o risco da nossa calda azedar. Olha para você ver que interessante. Uma vez uma calda minha azedou. Por quê? O que eu tenho de costume aqui, ó? Eu faço uma calda no período da tarde, então das 6 horas da tarde a gente vai embora, a calda acabou 6 horas de processo de pasteurização, subiu e desceu. Essa calda fica a noite inteira e a gente vai trabalhar no próximo dia às 7 horas da manhã, por exemplo. Então essa calda fica 12, 13 horas maturando. O que aconteceu um dia na nossa pasteurizadora? Eu fiz a calda, ela subiu, fez o processo tudo certinho. A nossa pasteurizadora é assim, a hora que ela chega a 4 graus, a maioria é assim, né? O que acontece? Quando ela chega a 4 graus, ela desliga. A cada 10 minutos ela liga 1 minuto o agitador, certo? E para. A cada 10 minutos ela faz isso. 10 minutos danado, 1 minuto liga o agitador. Quando a calda sobe para 6 graus, por exemplo, vai entrar de novo a torre e vai resfriar para 4. E fica nessa o tempo todo, para ela manter entre 4 e 6 graus. Então ela fez todo esse processo, eu vi lá que estava 4 graus, fui embora para minha casa. A hora que eu voltei no outro dia, que a gente foi abrir a calda, já subiu aquele gosto de azedo, né? E pô, eu coloquei, né? Eu peguei a calda um pouquinho, cheirei, estava tudo azedo, e aí quando eu vi que já estava azedo, eu coloquei a mão e eu vi que a temperatura estava a temperatura ambiente. Eu coloquei o termômetro, a calda nossa estava 33 graus. Por quê? Foi um defeito no termômetro da máquina. Então o termômetro acusava que estava 4 graus, mas a calda estava 33. E a máquina entendeu que estava 4, ela desligou, mas não estava 4, estava 33 graus. Eu cheguei no outro dia e eu perdi 300 quilos de calda, certo? Azedou, não teve jeito, cara.
Então, assim, mesmo pasteurizando, se você não seguir o tempo certo, você tem risco sim da sua cauda azedar, tá? Você não está livre dela azedar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom, gente? Consegui responder essa pergunta aí? O que mais? Vamos lá. Ah, tá. Qual que é a outra pergunta que eu estava falando para vocês? De maturação, né, gente? Então, exatamente, ó. Por que a gente tem que fazer a maturação? A maturação ela só faz sentido se a gente pasteurizar a nossa cauda. Imagina, cara, olha o processo de pasteurização. A gente jogou todas as nossas matérias-primas, misturaram, elas precisaram se dissolver, a gente jogou a nossa gordura, ela aqueceu, quebrou em várias moléculas a gordura. A hora que acabou todo esse processo de pasteurização, essa cauda precisa de um tempo para ela reorganizar todas essas moléculas de gordura. Por exemplo, é na maturação que os espessantes vão terminar de agir, certo? Que ele vai deixar a sua cauda mais espessa. Quando a sua cauda está mais espessa, você tem menos chance de formar cristais de gelo. As moléculas de gorduras na maturação elas já começam a se realinhar, não faz o processo inteiro, mas já começa a formar aquela rede, a proteína já começa a migrar, certo? Então é muito importante a gente fazer um processo de maturação, certo? Olha, a cauda fica espessa, você vai ganhar um melhor overrun. Se você só pasteurizar e não fizer a maturação, vai dar problema na sua cauda, vai dar defeito, você não vai ter um overrun satisfatório da maneira que você queria. E isso é visível, quem tem pasteurizadora sabe. Por exemplo, você faz o processo de pasteurização, a hora que você resfria, a sua cauda ainda está fina, vamos dizer assim, certo? Um pouquinho só espessa. A hora que é 6 horas da tarde, a hora que eu chego no outro dia, a cauda já está bem mais espessa, né? Porque ela já ficou no mínimo 4 horas em maturação. Então é muito importante nós fazermos o processo de maturação, tá bom, gente? Vale a pena. Se programem aí, mas não pulem esse processo de maturação. Não precisa deixar igual eu deixo 12 horas, por exemplo, mas 4 horas é o mínimo necessário para a gente fazer. E tem que consumir essa cauda de preferência no máximo estourando 48 horas, tá? 36 horas. A gente consome mais rápido, mas não pode passar de 48 horas de maturação, tá bom? Não é recomendado. Então você também corre risco. Beleza, gente? Mais perguntas aí? Faz pergunta pra gente, pessoal. A live tá crescendo, o pessoal tá entrando, isso é muito legal. Ah, outra pessoa perguntou o seguinte também no nosso Instagram. Pessoal, se a gente demorar para responder um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, tá? Que o canal tá crescendo. Lembre-se que eu também sou sorveteiro, tá? Então, pô, hoje foi o dia corrido. Então tenha um pouquinho de paciência que eu vou responder. E às vezes vocês fazem umas perguntas que não dá pra gente responder com texto, às vezes nem com áudio, né? Porque o negócio é um pouquinho mais demorado para explicar, né? Tem que ter todo um contexto para fazer o sentido. Então, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Mas eu vou respondendo. Ó, eu acho que foi o Gelomax que entrou aí que perguntou do açaí, né? Falou que o açaí seu está mudando de cor, não é isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai mexer com açaí. O nosso açaí, o açaí, ele é uma fruta. E como toda fruta, existem variações de sabor, de acidez, de cor, dependendo da época, tá bom? Então uma safra está melhor que a outra. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente, você não consegue uma padronização perfeita de cor se você fizer um açaí e não adicionar um corante de açaí, certo? Você vai ter esses problemas, que pode até não ser um problema dependendo da maneira que você passa para o seu cliente, certo? Você vai falar, bom, cara, isso aqui é um fruto, cara, uma fruta natural, isso acontece, né? Vai no mercado e compra uma banana, uma tá mais docinha que a outra, você compra uma laranja, uma tá mais azeda, outra tá mais doce, é exatamente a mesma coisa. Então essa é a primeira coisa que tem que ter em mente. Eu vejo algumas pessoas
pasteurizando o açaí. Pouquíssimas. Se você pasteurizar o seu açaí, você vai sim mudar a cor. Dependendo da temperatura, você corre o risco de queimar o seu açaí e você altera totalmente o sabor, tá? Percebam, se vocês comprarem um suco de laranja, 100% suco integral, que todos são pasteurizados, que são vendidos no mercado, e você espremer uma laranja na hora, você vai sentir a diferença de sabor. E olhe, essas pasteurizações de suco são pasteurizações muito altas e por um período muito curto, né? Mas mesmo assim já tem alteração. Então cuidado para você pasteurizar o seu açaí. Eu conheci uma empresa, uma cooperativa, que pasteurizava açaí lá no Pará, e o grande forte deles era tudo exportação, tá? O que vocês podem fazer para melhorar um pouco o seu açaí é vocês pasteurizarem a parte de água, certo? Sem ser o fruto de açaí, e sim todo o resto da receita. Você até pode pasteurizar, que aí você consegue usar um estabilizante a quente, que é melhor um pouquinho, você consegue melhorar a solubilidade dos açúcares, isso é até legal. Mas então, se você fizer isso, você pode fazer o processo de pasteurização e você só vai adicionar o seu açaí polpa após 50 graus Celsius. Então, quando estiver caindo, baixou de 50, você pode adicionar o seu açaí polpa. Não adiciona lá com 70, 80, que você vai ter bastante diferença em sabor, tá? Eu aqui, gente, eu utilizo corante de açaí. Eu utilizo muito pouco. Nós fazemos o açaí premium com 40% de açaí médio, a nossa receita. Né? Então, da nossa receita, 40% de açaí médio. Mas mesmo assim, eu coloco um pouquinho de corante. Eu já tive alguns problemas. Eu tive uma vez que faltou um corante, que a gente fez exatamente o mesmo açaí. A hora que a gente, na verdade, era um cliente nosso, cara, a hora que ele colocou na geladeira dele, o pessoal começou a falar que esse açaí estava fraco, o açaí sem corante. Era exatamente o mesmo, só que um estava mais escuro, o outro estava um pouquinho mais claro. Aí o cliente reclamou. Então, olha como a percepção de sabor nossa também está relacionado com cor. Então aí vai da estratégia de vocês. Se vocês querem ter um produto totalmente padronizado, sempre igual, precisa, em questão de cor, precisa usar o corante, tá bom? Mas intensifica o sabor quando a gente pasteuriza a água ou não faz diferença? Não faz diferença você pasteurizar a água. Talvez ele vai ficar mais cremoso dependendo da liga que você põe, do estabilizante que você põe. Você pode melhorar a textura, mas se você não aquecer o açaí polpa, não vai modificar o seu sabor. Agora, se você aquecer o seu açaí, aquecer tudo junto, aí sim vai modificar o seu sabor. Tá bom? Então, por isso que não deve aquecer o açaí junto com a água. Tudo bem? Deu para entender? Vamos, turma, vocês estão parados aí, vamos bater papo aí. Ninguém tem dúvida de nada. Vamos lá, vamos conversar. E agradecer, hein? O canal nosso já está com, acho que 850 seguidores. Nós começamos o canal não tem, acho que tem 4, 5 meses. E é muito legal, né? Ver um grupo de gente querendo conversar sobre sorvete, né? Um grupo de empreendedores. Os sorveteiros são pessoas muito legais, né? Eu conheço muito sorveteiro. Eu falo que a grande maioria é muito gente fina, é família, tá todo mundo batalhando em busca do seu. Você vai conversar com sorveteiros, pô, eles te tratam super bem, cara. Isso é muito legal, eu gosto muito disso. O nosso ramo é muito simplicidade, né? E isso é muito legal, eu gosto muito disso. Vamos lá. Mas se eu não quiser aquecer a água, pode? Pode. A maioria das pessoas fazem açaí sem aquecer nada. É só fazer o processo totalmente a frio. Não tem problema nenhum. Lembre-se que a pasteurização só é obrigada com produtos lácteos. No seu açaí não vai nada lácteo, pode fazer a frio sem problema nenhum, tá bom? Eu faço várias vezes a frio. Aliás, a maioria das vezes eu faço a frio. Às vezes eu aqueço a água, mas às vezes o negócio está tão corrido, está tão pegado, que não dá nem tempo de perder essa uma horinha e pouco para aquecer a água. Então a gente faz a frio também. Tá? Agora, o que a gente percebe é que se você aquecer a água e o seu açaí
é um produto que demora um pouco mais para sair, vai ficar mais tempo no estoque, tende a melhorar um pouco a textura. Só, mas de sabor não muda nada, tá bom? Sobre o aroma de guaraná. É melhor usar o aroma de guaraná ou o xarope? Olha, eu gosto do aroma, sem dúvida nenhuma. Aroma, extrato, os dois juntos. Porque, ó, pensa bem. Primeiro, quando você vai trabalhar com xarope. O xarope, você fica meio preso nele. Por exemplo, você fez um açaí. Nossa, meu açaí tá gostoso, mas ele tá muito doce. Como é que você vai fazer? Você faz com o xarope? Porque se você diminuir um pouco o xarope, certo? O que vai acontecer? Ele vai ficar menos doce. Porém, ele vai ter menos sabor de guaraná também. Entende? Ah, eu quero aumentar meu sabor de guaraná. Eu vou aumentar xarope. Você também vai aumentar o doce da sua calda. Então uma coisa amarra na outra. Porque o que é um xarope de guaraná? No xarope de guaraná tem um aroma de guaraná, certo? Tem açúcares pra caramba. Principal açúcar invertido, né? Açúcar líquido invertido. Tem o corante, caramelo 4, para deixar aquela cor lá. Basicamente isso. Alguns têm até corante já de açaí, então já ajuda a dar cor no açaí. Eu vejo gente falando, eu não uso corante de açaí. Tá bom, mas você usa o xarope de guaraná que tem corante de açaí. Então, assim. E outra, você está sempre limitado ao seu fornecedor, àquela marca. Porque imagina comigo, notas de guaraná tem centenas. Se vocês forem empresa de aromas, às vezes a empresa manda 10 aromas diferentes de guaraná para vocês. Entendeu? 10 aromas. Eu já troquei de aroma de guaraná umas 2, 3 vezes. E é totalmente diferente uma nota da outra. Então, assim, quando você trabalha com um aroma de guaraná, qual que vai ser a diferença? Você que vai fazer essa adição dos seus açúcares. Então você consegue brincar bem. Você consegue fazer os blends de açúcares para você aumentar o seu pack, por exemplo. Deixar o seu açaí mais macio, certo? Aumentar seus sólidos. Se você tem só o xarope de guaraná, você fica preso mais ou menos nessa formulação. Você não consegue alterar. Por exemplo, se eu estou no meu açaí aqui, eu quero deixar com mais sabor de guaraná o meu açaí. Eu vou adicionar mais aroma, só. Não é nada, entendeu? O meu guaraná, o sabor tá gostoso no meu açaí, mas tá muito doce. Eu só tiro o açúcar, o aroma continua a mesma quantidade. Então, gente, vale a pena sim trabalhar com aroma de guaraná, tá bom? Você tem mais controle na calda e você economiza mais. Que mais? É possível fazer um bom sorvete sem pasteurizar? É possível fazer um bom sorvete sem pasteurizar. Mas não tenha nada que vai substituir uma pasteurizadora. Por exemplo, se você sabe fazer um bom sorvete sem pasteurizar, quando você usar uma pasteurizadora, o seu sorvete vai ficar melhor ainda. Por mais que você faça um sorvete, um processo a frio, uma caldinha bem balanceada, bem legal, show de bola, ele vai ficar bom. Mas você não vai conseguir atingir a textura de uma calda pasteurizada. Você não vai conseguir atingir o shelf life de uma calda pasteurizada. O que é o shelf life do produto? É o tempo de validade, certo? Então você faz um processo a frio, você vai perceber que às vezes chega no inverno que racha tudo o seu sorvete. A pasteurizadora, se ela estiver bem balanceada, ele não racha. Então, assim, é um ótimo maquinário e precisa ser comprado, tá bom? Porque você precisa estar dentro do regulamento da Anvisa, tá bom? É obrigatório ter uma pasteurizadora. Mas é possível fazer sim. A gente ficou um bom tempo sem pasteurizadora no começo. A maioria não tem pasteurizadora no começo e dá para se fazer bom sorvete sim, tá bom? Qual é o melhor açaí? Com banana ou com xarope de guaraná? Não sei, na sua região, eu não sei o que mais sai. O mais popular é com xarope de guaraná. Para você ter ideia, na minha loja eu tenho o açaí com banana. Mas como a gente faz o açaí com banana? É o açaí já com xarope de guaraná puro, mais adicionado banana, certo? Eu não faço, por exemplo, açaí e banana sem xarope de guaraná. Aqui todos os açaí têm xarope de guaraná. E, gente, eu acho que é o padrão, é o principal, tá bom? Eu sei que tem gente que faz só com banana, tem gente que gosta de fazer um negócio mais natural e pode ser feito sim. Agora, o que é mais conhecido, o que mais vende é com xarope de guaraná,
tá? Mas nada impede você colocar os dois. E banana é um negócio legal para usar no açaí também, porque ela tem muita fibra, né? Então ela deixa o seu açaí macio também. Ela ajuda como se fosse um estabilizante, deixa ele mais cremoso. Agradeço muito a sua pessoa. Você pode ensinar uma base sobre componentes, dextrose. Deve ter corrigido aí o corretor, senhor, mas deve ser dextrose, deve ser glucose, liga neutra e assim vai. Olha, na live realmente não dá para ensinar tudo isso não, certo? É difícil, né? Mas é preciso saber tudo isso, tá bom? A gente tem um curso, outro dia, em outro momento eu falo disso daí, que a gente explica tópico por tópico. A gente explica todos os açúcares, certo? A função de todos os açúcares, a parte do SOR, a parte de PAC, que é o ponto de anticongelamento. Cada açúcar tem um valor de PAC. Então, se você sabe disso, cada açúcar tem um valor de PAC e um valor de POD, que é o poder de dulçor, que é o poder de adoçar a calda, certo? Então, quando você sabe, o POD e o PAC de cada açúcar, aí você vai utilizar o açúcar de acordo com o seu objetivo. Eu quero que a minha calda aumente o PAC dela. Eu vou usar determinado açúcar, certo? Eu quero que ela fique mais doce. Eu vou usar determinado açúcar. Eu quero ganhar mais sólidos na minha calda, tá bom? Mas eu não quero nem que adoça muito, nem que aumente o PAC. Eu vou usar determinado açúcar. Entendeu? Então a gente tem que saber de tudo isso daí, tá? É sabendo a base, tá? É sabendo os dados de referência de acordo com o tipo de sorvete que você vai fazer, que você domina o seu sorvete. Eu digo que quando o cara aprende essa base, né, você consegue fazer qualquer tipo de sorvete e qualquer sabor de sorvete. Qualquer sabor que pedirem para mim fazer de sorvete, eu vou fazer, eu vou conseguir fazer. Né? Só saber a composição do produto que eles querem. Eu quero um sorvete de... sei lá, pensa em um diferente aí. Sei lá, cara, de uma fruta diferente que eu não conheço. Eu vou pesquisar a fruta, eu vou ver a composição dessa fruta. O resto dos ingredientes eu já sei a composição. Eu vou chegar nos meus objetivos, está feito o sabor. Entende? Então isso é muito importante conhecer. Tá bom, gente? Sacarose deve estar falando, né? Sacarose é o açúcar comum, açúcar cristal. Mas ele também tem seu PAC, ele também tem seu POD. Aliás, é a partir dele que é calculado todos os outros açúcares. Como balancear uma calda? Conhecendo a composição dos produtos e conhecendo os valores de referência de cada tipo de sorvete. Então, por exemplo, um sorvete premium, ele tem alguns valores de referência um pouco diferente de um sorvete linha institucional. O que é isso? É um sorvete mais barato, mais expandido, que ele também muda alguns valores de referência quando a gente vai fazer um sorvete alcoólico, que também muda um pouco os valores de referência quando a gente vai fazer um sorbet, que é um sorvete sem ser base leite. Entende? Então você tem que conhecer os valores de referência de cada tipo de sorvete e a composição dos produtos para fazer sorvete, certo? E aí você só joga na tabela de balanceamento, tá? Isso é bem legal, isso parece ser muito difícil, mas não é. Uma vez que você aprende, você vai cada vez fazendo, as coisas vão ficando mais fáceis, tá bom? E é legal que você vai entendendo, né? Você vai percebendo, você vai olhando na sua calda, você vai vendo os defeitos que vai acontecendo, e só de você ter a sua calda em mente, ter os valores de referência na cabeça, na hora que você vê o sorvete ocorrer um determinado defeito, você já tem uma ideia do que pode estar acontecendo. Porque às vezes o sabor tipo maracujá e limão murcha após algum tempo na câmara fria. Bom, você está falando murcha, eu estou supondo que ele diminui na caixa, é isso? Eu parei aqui, cara, o chat, porque está tendo várias perguntas. Calma aí. Mas quando você falou murcha, eu estou supondo que você está falando que ela está diminuindo no balde, né?
tem algumas coisas que pode estar acontecendo. Primeiro, você expandiu muito a sua cauda. Ela aumentou muito de tamanho. O overrun está muito alto. E o seu sorvete não tem estrutura para aguentar esse overrun. Você está falando maracujá e limão? São sabores, exatamente, são sabores mais ácidos. Tá? O ácido faz isso, deixa a calda mais expansiva, deixa o seu sorvete mais leve. Então, se você, por exemplo, tem esse problema dele estar expandido muito e o seu sorvete está com uma estrutura fraca, ele vai murchar, tá bom? E tem o outro problema, que é a demora no congelamento. Eu acabei de fazer o sorvete e eu coloquei na câmara fria. Sim, mas depende da quantidade que você tem de sorvete na câmara fria, da potência da sua câmara fria, ou no seu freezer, ele vai demorar muito para ele congelar. E aí ele vai tender a descer, vai estourar nessas bolinhas de ar, ele não vai aguentar segurar toda essa incorporação de ar. Aí ele vai tender a dar uma murchadinha, tá bom? Isso pode acontecer sim, tá? Revise a sua calda aí, vê se a estrutura dela tá legal e depois veja a maneira de você congelar o mais rápido possível, tá bom? O que mais? Pera aí, gente. Após bater a calda no triturador, caso eu não tenha câmara fria, que processo eu faço? Devo colocar no freezer ou na geladeira antes de bater na produtora? Direto, vai para a produtora direto, pô. Né? Vai direto para a produtora. Não precisa colocar em lugar nenhum, não. A não ser que você tenha um triturador muito gigante e uma produtora com uma capacidade pequena. Você vai demorar muito para processar todo esse açaí que você triturou. Se você for demorar, é ideal você ter uma tina de maturação, tá bom? É um maquinário que não é tão caro em relação às outras máquinas. Ela vai manter sua calda resfriada e vai ficar agitando lentamente. Agora, eu não tenho tina de maturação, cara. Eu demoro para preparar todo o açaí. Então, se você tiver um lugar para deixar refrigerado, né, resfriado a 4, 6 graus positivo, é o ideal, tá bom? Vai, além de todos os benefícios dela, vai te ajudar, também vai render na sua máquina, né? Que uma coisa é você colocar na máquina o sorvete a 20 graus e outra coisa é você colocar um sorvete a 4 graus. A máquina rende bem mais. Qual a finalidade da maltodextrina? É um açúcar, tá? Antes nem era considerado açúcar, então o povo usava muito ela para uma fonte de sólidos quando fazia um sorvete sem zero açúcar. Hoje já nem pode usar mais, porque é considerado um açúcar, mas a principal função dela é dar corpo na calda, é aumentar seus sólidos. Aquele açúcar que é muito baixo, o poder dulçor dela e o poder anticongelante. Então a principal função de uma maltodextrina é a gente dar corpo no nosso sorvete, a gente aumentar sólidos. Então quando o nosso objetivo é aumentar sólidos sem aumentar muito a parte dulçor ou o PAC, a gente usa a maltodextrina, tá bom? Que mais? Você oferece cursos de variegatos? Não, no momento a gente não tem, tá? A minha esposa, ela é formada em confeitaria, né? Fez muitos cursos, ela sabe. É uma coisa pra gente se pensar um pouquinho mais pra frente. Ela faz assim umas compotas maravilhosas de doce, assim, fica bem legal, cara, para mesclar no sorvete, para tudo. Mas no momento nós não temos esse curso, tá bom? Não entendi o que você falou. Disse que tem que maturar. Eu falo sorvete à base de leite. Não entendi muito o que você falou, não. É possível substituir o leite integral por composto lácteo e o sorvete fica bom? Olha, eu não uso composto lácteo. Nunca usei para fazer sorvete. Eu, sinceridade, não gosto. Tá? Eu não gosto do sabor. Todo composto lácteo ele tem um aroma de leite. Eu, Eduardo, não gosto. Mas eu sei que muita gente usa. Sabe o que eu falo para você? O que é um sorvete bom? Porque eu sempre falo, não existe sorvete bom ou sorvete ruim.
Existe o melhor sorvete para o seu público. Por que eu estou te dizendo isso? Eu tenho amigos conhecidos que têm fábricas enormes de sorvete. Tem assim milhares de freezers na rua. E eu não gosto do sorvete deles. Eu acho ruim pra caramba. Agora, não é que o sorvete deles é ruim, é que eu não sou o público deles. Entende? Então, assim, você tem que saber qual que é o público. Não existe sorvete bom ou sorvete ruim. Pô, os caras são gigantes. Se o sorvete deles fosse ruim, eles não tinham crescido. Tá? Eles são enormes. Então, assim, não existe sorvete bom ou sorvete ruim. Isso tira da sua cabeça. Depende do seu objetivo, depende do seu público-alvo. Agora, o composto lácteo, ele é muito usado quando o cara quer baratear preço. Certo? O que eu te aconselho? Saiba, pega a ficha técnica dele e saiba a composição desse composto lácteo. Cada um tem uma composição. Cada um tem um tanto de gordura. Cada um tem um tanto de lactose. Alguns têm açúcares. Certo? Então você precisa ter o conhecimento básico desse composto lácteo. E também faz sorvete, tá? É uma estratégia usada por muita gente. Como aqui o nosso carro-chefe é sorvete premium, eu não gosto de usar composto lácteo. Eu nunca usei. Eu gosto do leite, tá bom? Ouvi falar que a maltodextrina resseca muito sorvete. Não, mentira. Tá, o que resseca o sorvete é um sorvete mal balanceado. Pode ressecar o seu sorvete, sim. Tem alguns produtos que podem ressecar o sorvete, sim. Se você fizer um sorvete de chocolate e não balancear bem sua calda, vai tender a ressecar, porque o cacau tem fibra pra caramba, né? Depende da fruta, também tem fibra pra caramba, tende a ressecar o seu sorvete, mas a maltodextrina não resseca nada de sorvete. Pelo contrário, ela pode ser usada para você melhorar a textura do sorvete, de acordo com o seu objetivo, tá bom? Mas não resseca. Sobre o Aqua 5, ele é bom, é um estabilizante, né? Das duas rodas, o pessoal fala muito bem dele, tá? Tanto para leite como para água. Eu já vi gente falando que quando faz calda leite, em vez de usar 5 gramas, usa 4 gramas por litro. E tem um resultado muito bom. Tá bom? Eu não uso, mas eu uso falar muito bem, tá? O sorvete base leite tem que maturar. Como eu faço esse processo? Na geladeira ou no freezer? Porque eu não tenho um aparelho de maturação. Então, se você não tem a maturação, você não tem o pasteurizador. Se você não pasteuriza, você não precisa maturar. Entende? Não precisa. Tá? Não faz muito sentido. A maturação ela é um complemento da pasteurização. É uma parte do processo de pasteurização. Você não está pasteurizando, você não precisa maturar. Tá bom? Então não tem problema. Faz na geladeira, temperatura de 3 a 4 graus. Deve ser armazenar o açaí, né? Ou se você quiser maturar, pode ser, mas aí não é nem questão de maturar, é questão de você querer manter uma calda refrigerada, né? Legalzinha, né? Sim, lembra que eu falei para vocês? As bactérias adoram a temperatura ambiente, né? De uma calda láctea. Então, assim, você não pasteurizou, mas se você manter resfriada é o ideal, tá bom? Ou você já preparou na hora e já passa na máquina. Eita, vamos lá. Quero comprar uma máquina 4 formas da Tecnofrio. O que você pode me falar sobre máquina para começar? William, eu posso falar para você o seguinte. Começa com a que você conseguir comprar, meu amigo. O negócio é começar. Feito é melhor que o perfeito. Começa, cara. Essa máquina que você consegue comprar, compra ela e vai para cima, cara. Melhorou um pouquinho, você achou uma melhor, compra uma melhor. É assim que começa, tá, William? O que eu falo para vocês de todas as empresas de maquinários, vai procurar umas referências, liga pro cara, fala, onde você tem cliente aqui perto de mim? Eu tenho cliente de tal, o meu cliente é esse. Vai lá, liga pro cliente, pergunta pro cliente o que ele acha da máquina. Sorveteiro é gente boa, gente. Conversa com um cara na boa ali, sorveteiro é tudo gente fina, cara. Não é puxando sardinha, não. Nós somos legais. A gente boa, conversa lá, o cara vai te falar. Analisa se ele tem assistência técnica, né? Assistência técnica e maquinária é importantíssimo. No verão, você ficar sem máquina uma semana, você tá morto, cara. Então, assim, essas coisas tem que tomar cuidado, tá? Mas começa, William. O negócio é você começar, meu amigo. E pau na máquina.
Ó, Du, eu pasteurizo no fogão. Não, você não pasteuriza no fogão. Você aquece no fogão. Isso não é pasteurização. Tá bom? Tá? É melhor do que não fazer nada aquecer? É, para melhorar a solubilidade do açúcar, mas isso não é pasteurização. Tá bom? Isso tem que ficar bem claro. Não dá para pasteurizar no fogão. Tá bom? Mas aquece e sim, tenta manter o refrigerado o máximo possível. A ideia é você chegar a 4 graus lá o mais rápido possível. Tá bom? Para você não ter nenhum risco. Ou se você faz no fogão, já passa direto para a máquina. E aí, turma? É isso? Eu não sei nem que oração, cara. Tem mais algumas perguntas? Fala aí. Tá quente aí na cidade de vocês? Aqui hoje esquentou pra caceta. 35 graus fez aqui hoje. Tava aquele abafadão. Mas amanhã já cai 10 graus de novo nesse clima doido. Então é isso, turma. Ó, lembrando vocês, hein? Se cadastrem lá na jornada, tá muito legal. Nós vamos falar bastante lá de balanceamento, tá? Dando spoiler aqui, a gente já vai ver uma receita balanceada lá na prática, uma receita bem legal para quem faz processo a frio, tá bom? Então assim, toma cuidado, tá? Toma cuidado não, fique atento e participem da jornada. Olha, tá chegando um monte de pergunta, peraí. Aqui chega a 40 graus, deve ser a temperatura, tá braba, né? Ó, o Rodrigo, ó, você respondeu a pergunta sobre a calda de café. Ah, Rodrigo, você que perguntou, né? Hoje eu coloquei um sorvete de café. E como é que eu faço sorvete de café? Eu pego uma parte da calda e eu aqueço ela, tá? Até uns 80 graus mais ou menos, e a gente adiciona o café solúvel, né? Quente, que aí ele libera aroma bem legal. E depois eu misturo com o resto. Então assim, Rodrigo, ó, hoje eu fiz sorvete de cacau, a gente fez a contínua, a gente fez 40 litros. Sorvete de café, perdão. 40 litros. O que eu fiz? Eu peguei 5 litros, aqueci até 80 graus, certo? Diluí todo o café nele, tá? A gente já tem a quantidade certa de café solúvel, então eu diluí todo o café nesses 5 litros e depois eu bati junto com os outros 35 litros, dando os 40 litros. E passei na máquina, só, entendeu? Porque é só uma parte pequena, né, que a gente aquece. Só pra gente liberar o aroma do café, entendeu? Não é a calda inteira. Então, basicamente é só aquecer e depois mistura com a calda que já está resfriada. Tá bom? Ó, estava usando composto. Peraí. Vamos lá. Estava usando composto e hoje fiz um balanceamento de soro de leite, de soro e leite em pó integral. Uso maltodextrina e polidextrose. Você acha que é melhor que usar o composto? Pô, não dá para te responder não, Sorvepatri. Primeiro que eu não sei a sua calda, eu não sei que composto você usa, né? Soro de leite é um produto muito barato, cara. Ajuda a baratear a sua calda. Toma cuidado, ele tem muito lactose, né? Se tiver balanceado tudo certinho, beleza. É uma maneira de baratear um pouco sua calda. Agora, por que você usa polidextrose? Por que você usa fibra? Pra que você usa isso daí? Tem que tomar cuidado com fibra, tá? Que fibra é muito usado em sorvete zero açúcar. E assim, cara, as fibras têm efeito laxativo, né? Então toma cuidado. Eles usam muito sorvete zero, né? Porque não tem açúcar, óbvio. Mas, teoricamente, quem toma um sorvete zero açúcar não come muito. Então depende, cara, da quantidade de fibra que você usa na sua calda. Rapaz, vai sair todo mundo da sua loja lá com dor de barriga. Toma cuidado, tá bom? Mas, cara, aí não dá pra te falar por essa pergunta não, tá bom? Não sei sua calda, não sei o composto que você usa, não sei o balanceamento que você fez, tá bom? Que mais? Consigo fazer um sorbet mais cremoso? Opa, você consegue! Esses dias eu postei um de limão, vocês viram? Fiz com limão natural, cara. Ficou show de bola. Se eu conseguir, amanhã eu vou passar na loja e vou fazer um vídeo desse sorvete de limão.
Eu não lembro quando eu fiz, eu acho que já faz umas 3 semanas. Eu sou ruim pra data, viu, gente? Já faz umas 3 semanas. Eu vou fazer uma bola lá no sorvete, lá no freezer, pra vocês verem como que ele ficou. Aquilo lá é um sorbet de limão, feito somente com limão. Obrigado pelas palavras. Trabalho há 12 anos numa sorveteria. Enquanto eu queria muito abrir a minha, na minha garagem, começar. É o primeiro passo. É isso aí, cara. É sempre o primeiro passo. Ô William, às vezes, cara, a gente se compara com outras pessoas e a gente às vezes acha que tá pra trás, né, cara? Se sente desanimado. Meu, essa comparação não pode ter. Tem que ser com você, cara. Cada um tem sua realidade, tá bom? Cada um tem o seu momento. Agora eu acho que o importante é começar. O importante é dar o primeiro passo e começar, cara. Tá bom? É isso que importa. E sucesso aí, cara. Vai pra cima aí. Perdi o começo hoje da live. Ah, vai ficar salvo, Rodrigo. Foi legal, viu? Depois eu já posto na hora aqui. Tá? Mas vai ficar salvo. Ó, o Thales entrou aí. Esse cara é gente boa, hein? O Thales trabalha com a gente. Du, depois você posta umas ideias de como arrumar cubas. Ah, preciso mostrar mesmo um dia, né? A gente desenhando as cubas aí. Eu, sinceridade, não tô bom nisso aí não, cara. Faz tanto tempo que eu não desenho cuba. Mas tem umas meninas lá que é boa, cara. Faz uns desenhos bonitos lá na cuba. Fica bem legal, sabe? Chama muita atenção das pessoas. Um sorvete bem arrumadinho, com umas ondinhas e tal. E é simples de fazer. Torná-las mais atrativas. Beleza. Du, você é muito humilde. Fiz um curso em São Paulo com um professor muito famoso, mas nunca responde minhas perguntas. Nunca fiz seu curso, mas você dá resposta pra tudo. Deus vai honrar muito você. Ah, obrigado, cara. Obrigado. Pô, eu gosto de sorveteiro, eu gosto de bater papo, de trocar ideia, né? E eu gosto, cara. Os nossos cursos, a gente não faz turma grande. Por mais que ele seja online, eu não gosto de fazer turma grande, cara, porque é legal você ter esse tete a tete, né? Conversar com as pessoas. Até hoje, pra vocês terem ideia, sou eu que respondo tudo do curso. No nosso curso lá, uma plataforma bem legal, o cara compra o curso, ele fica 1 ano, ele tem 1 ano de acesso. É um curso bem completo e a gente responde pela própria plataforma em no máximo 2 dias úteis. Pô, cara, eu nunca deixei de responder. Eu gosto, sabe assim? Eu tenho uma equipe aqui que me ajuda, minha equipe é pequena, mas eu gosto de estar junto aí, tá bom? E tem bastante cursos bons aí, né, cara? Tem professores bons aí. Eu falo que vale a pena estudar, gente. Às vezes a gente acha que investir no curso é bobeira, cara. Mas olha, a ignorância tem um preço caro a se pagar. Quando eu falo em ignorância, não entenda pro lado mal, não. Eu falo assim, não conhecer determinado assunto. Por exemplo, não conhecer um balanceamento. Qual o seu sorvete, se ele dá ruim, se ele dá errado. Imagine se você tem um sorvete melhor, mais barato, uma melhor textura. Isso vem através do conhecimento. Só para vocês terem ideia, eu vou falar na jornada lá. Nós investimos num cara que era uma sumidade, que nós investimos 50 mil reais em assessoria. Só assessoria técnica. O cara me deu um produto. Foi 2 anos o cara me assessorando tudo tecnicamente o sorvete. Ele me ensinou muito. Eu nunca vi um cara conhecer tanto de sorvete igual ele. Era uma sumidade. Tanto que depois ele virou um irmãozão nosso. Ele não tá mais aqui, ele faleceu, tá? Mas, pô, cara, era um irmãozão nosso, assim, sabe? E ele me ajudou muito. Então, assim, lembre-se que o conhecimento tem um custo, sim. Agora, o desconhecimento, sei lá se existe essa palavra, também é caro, viu, gente? E, ó, leva tempo pra caramba. Mas eu trabalho com geladinho gourmet. Cadê? Peraí, gente. Ó, calma aí. Só um minuto, gente. Eu trabalho com geladinho gourmet. Karine. Oi, Karine. Você que trabalha com geladinho gourmet, você não passa na máquina, né? Então sua calda tem que estar bem espessa, o mais espesso possível, né? Usar um bom estabilizante. Ela também tem que estar balanceada, que aí você vai deixar ela cremosa, né? Que nem a gente faz um picolé fruta, você consegue fazer um picolé fruta e deixar ele duro, e você também consegue fazer um picolé fruta, mesmo sem pasteurizar, deixar ele cremoso.
Então você tem que pensar nisso, deixar ela bem espessa para ela ficar bem cremosa para a pessoa comer, tá bom? Se mandar a calda no privado, você consegue verificar o balanceamento? Olha, eu não vou te garantir. Tá muito corrido com esse negócio da jornada que vai ocorrer aí. Tá muito corrido, a gente tem muito trabalho para fazer. Mas manda, cara. E se eu puder te ajudar, se eu conseguir, eu tento te ajudar aí, tá bom? Mas, ó, eu não te garanto de antemão, tá? E as pessoas pedem muito sem açúcar? Aqui não pedem muito sem açúcar. Mas eu falo que é um produto, você tem que ter pelo menos um na sua loja, uma opção, tá? Porque às vezes na família tem um diabético e ele vai deixar de ir na tua loja se ele for para outro lugar e no outro lugar tiver. Então às vezes ele paga mais caro em outro lugar, mas no outro lugar tem uma opção para algum parente dele, por exemplo. Então é interessante você ter, tá? Ter um ou outro. Eu já cheguei uma vez a ter um freezer somente 0 açúcar e 0 lactose. Hoje eu diminuí, eu tenho 2, 3 sabores de cada só. Mas é o suficiente, tá bom? Mas eu acho interessante ter. O que mais? Boa noite. Onde compra o seu curso? Conheci você agora. O Elaine Rangel. Elaine, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que participar da jornada Sorveterias Lucrativas, que vai ocorrer no dia 31, 1 e 2. Você faz a inscrição, o link está na bio, não tem custo nenhum, são 3 episódios, né, online, é uma jornada online, e é só você entrar na bio do Instagram lá que tem o link para você se inscrever. Você só consegue participar se inscrevendo, tá bom? E aí depois lá a gente vai dar algumas informações sobre o curso, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda um direct pra gente aí que a gente consegue te ajudar nisso daí, ok? Boa noite, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte, tenho uma pequena fábrica de sorvete e picolé, comecei a te seguir. Lázaro, que legal, Lázaro, muito obrigado aí, seja bem-vindo. E gente, eu gosto que todos participem, hein? Deixem perguntas, interajam. Às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de fazer pergunta, façam. Eu não sei de tudo, eu não conheço de tudo, estou longe disso, tá? Mas eu consigo ajudar em muitas coisas que for possível. Então faça pergunta, não existe pergunta boba, o bobo é não perguntar, não existe pergunta óbvia. O importante é sanar as dúvidas, a gente trocar ideia, debater, tá bom? Eu estou aqui para isso, gente. O que mais? Só estou há um mês produzindo sorvete. Posso usar calda base para todos os sabores? Ó, essa pergunta é legal. Marco. É o seguinte. Se você fizer todos os sabores igual, por exemplo, todos os meus sabores, eu não adiciono nada na minha calda base, somente o pó saborizante. Legal. Você pode usar a mesma calda base. Agora, se um sabor você faz com fruta, outro você põe preparado, outro você põe pó saborizante, outro você põe uma pasta, aí você precisaria balancear a sua calda, dar uma olhada certinha, né? Dar uma olhada se isso cabe na sua calda. Porque imagina, você vai fazer um sorvete, vai pôr uma pasta de pistache. Pô, você põe 100 gramas por litro, né? O pistache é um produto que metade dele é gordura. Então quer dizer, olha como vai alterar na tua calda, né? É um produto que resseca a sua calda. Então você vai ter que aumentar um pouquinho sólidos, né? Aumentar um pouquinho PAC, açúcares. Então tá vendo? Agora depende do jeito que você faz sua calda. É isso que importa. Tá bom? O que é preparado? Preparado que eu falo é aquelas polpas de morango que a gente compra. Não é polpa. Polpa é uma coisa, preparado é outra. Um doce de morango já, um morango já fervido com açúcar e tal, que você já compra pronto. Aqui chamam de preparado de frutas. Então tem de morango, tem de amora, frutas vermelhas tal. Ou você faz um doce para mesclar o sabor de morango, né? Ou você compra pronto. E tem gente que usa para saborizar também, né? Porque vem bastante morango nesse doce, né? Tem preparados que tem 65% de fruta. Então ele usa uma parte do preparado para saborizar a sua calda. E aí nesse preparado também tem açúcar pra caramba. Entendeu? Então assim, por isso que tem que sempre revisar o balanceamento. Às vezes não cabe, você tá com uma calda já com bastante açúcar, e aí, cara,
Você vai colocar mais um preparado com mais açúcar, vai estourar a quantidade de açúcar. Du, para um sorvete de avelã, qual quantidade devo usar? Você está falando de avelã pura? Avelã mesmo não é saborizante, nada? Você está falando do próprio fruto avelã, é isso? Ah, de pasta de avelã? Então, se você comprar uma pasta pura de avelã, sem aroma, sem nada, até 100 gramas você consegue usar para fazer um excelente sorvete. Agora, lembra-se que tem pastas de avelã que também tem aroma, né? E você tem que ver a dosagem que o próprio fabricante te recomenda. Todos os pastas, essas coisas, têm uma dosagem de referência. Eu te aconselho a partir dela e depois se aumenta ou diminui de acordo com com o seu gosto, né? O que você quer. Mas você está falando pasta de avelã, né? Você não está falando chocolate com avelã, não, né? O Nutella, né? Não é isso, né? Você está falando pasta, tipo pasta saborizante ou pasta integral de avelã. Quando você vai trabalhar com esses tipos de produtos, que nem pistache, ou você compra, então, chocolate com avelã. Aí é outra coisa. Você vai saborizar com isso? Cara, vai depender do chocolate com avelã. A gente faz o nosso chocolate com avelã, o nosso Nutella, vende muito bem. A receita é parecida com a Nutella? Diria que sim, mas não é igual. Então, no nosso Nutella tem a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura. Você vai precisar ver qual que você vai querer usar, entender a composição dele, para depois você fazer o seu sorvete. Mas é difícil, viu? Vou falar para você, é difícil a pessoa fazer isso. Quem faz isso é só gelateria, que faz pouco. Faz 4, 5 litros de sorvete, só faz uma cuba, faz sorvete todo dia. Então enche a cuba lá, esvaziou a cuba, ele faz de novo. Aí ele consegue fazer. Agora uma pessoa que balanceia, que faz uma calda base grande, é difícil usar. Como é que você vai fazer uma calda só para esse tipo de sorvete? Fica um pouquinho fora de mão, né? Não é escalável. Então funciona mais para a gelateria. Agora, uma coisa que você pode fazer, que melhora o seu sorvete com avelã, se você usa, por exemplo, um saborizante, é colocar uma parte dessa pasta. Né? Uma parte do creme de avelã você coloca junto com a sua calda. Tem que ver se vai dar balanceamento. Desculpa, tem que jogar tudo no balanceamento. Tá bom? Então, você quer fazer um sorvete de Nutella e fazer com o Nutella mesmo? Então, aí você precisa entender qual que é a composição do Nutella, tudo certinho. Mas se você for saborizar somente com Nutella, eu vou te falar que você vai ter que colocar pelo menos uns 30, 40% de Nutella aí na sua receita. Pelo menos para dar sabor. Entendeu? Porque não é que tem que usar a pasta de avelã. É que o Nutella é a marca. Mas o que é Nutella? É um creme de cacau com avelã. Né? É chocolate com avelã. Então o sabor seu de sorvete vai ser de chocolate com avelã. Entendeu? Se você quiser usar o Nutella, você pode usar. Mas é isso aí. Por isso que eles falam de pasta de avelã. Quem faz sorvete de chocolate com avelã geralmente usa cacau mais avelã. Né? Avelã, eu digo aroma, ou a própria pasta, ou essa Nutella que é junto e assim por diante. Beleza, gente? É isso? Rapaz, 10 horas da noite, gente. Deixa eu ir embora. Tem que pôr agora o meu filho pra dormir. Embora não, que eu já tô em casa, né? Deixa eu pôr meu filho pra dormir agora. Né? Minha turminha. Que amanhã... talvez amanhã... Vamos ver se a gente faz uma live cedo. Amanhã eu vou lá num cliente em Campinas. Vou entregar bastante essa pasta de avelã aí. Tem uns clientes bons lá em Campinas. Amanhã eu vou levar... Acho que vai ser 30 baldes de 11 quilos. Pra você ver como eles usam bem. E não é pra fazer sorvete não. É só pra mesclar um linho trufado e pra colocar na pista dele self-service. Vai uns 30 balde, pelo menos vai. Gente, eu que agradeço. Então é isso. Obrigado por participar aí. São 10 horas da noite. Sei que tá todo mundo cansado, precisando dormir. Mas obrigado aí pela participação. E não se esqueçam, gente, se inscrevam lá na jornada, que tá muito legal, tá muito interessante. Eu aguardo todos vocês lá, beleza?
Então é isso, turma. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite e bom descanso a todos aí. Valeu!